Bom pessoal do mundo automotivo, firmeza! Nesse vídeo eu vou falar sobre um carro bem top dos anos 90. Poucos carros representaram tão bem o início dos anos 1990 no Brasil quanto o Ford Versailles. Um sedã elegante, com visual europeu e alma alemã, que nasceu de uma das parcerias mais curiosas e polêmicas da indústria automobilística brasileira, a Autolatina. Por trás do seu design refinado e do conforto de rodagem, existe uma história de união entre gigantes, de estratégias ousadas e de um carro que, mesmo esquecido por muitos, ainda é lembrado com carinho por quem viveu aquela época. Para entender como o Versailles surgiu, é preciso voltar um pouco no tempo. No final dos anos 1980, o Brasil enfrentava uma crise econômica complicada. A inflação era altíssima. O poder de compra das pessoas caía rapidamente e manter uma linha de produção de automóveis era cada vez mais caro. Foi nesse cenário que, em 1987, Ford e Volkswagen decidiram unir forças e criar uma parceria chamada Autolatina. A ideia era simples: compartilhar plataformas, motores, componentes e fábricas para reduzir custos e garantir sobrevivência em um mercado difícil. Assim, as duas marcas passaram a produzir carros que dividiam praticamente toda a base mecânica, mas com diferenças no design e no acabamento. Dessa união, nasceram modelos como o Ford Verona e o Volkswagen Apollo, o Escort e o Pointer, e também o Ford Versailles, que tinha como irmão direto o Volkswagen Santana. O Ford Versailles foi lançado oficialmente em 1991. Produzido em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Ele era baseado na segunda geração do Santana. Mas antes de continuar, deixe aí nos comentários qual carro você prefere, o Ford Versailles ou o Volkswagen Santana. Mas trazia mudanças visuais que davam ao modelo uma identidade mais próxima do estilo da Ford. A dianteira era diferente, com uma grade mais elegante, faróis integrados e o logotipo oval azul no centro. O para-choque também tinha um desenho próprio, e a traseira exibia lanternas exclusivas e o nome Versailles em destaque, escolhido em referência ao famoso Palácio de Versailles, na França, um símbolo de luxo e sofisticação. Era um toque de classe para um carro que a Ford queria posicionar como um sedã executivo nacional. Por dentro, o Versailles era um carro confortável e espaçoso. O painel tinha um design moderno para a época, os bancos eram amplos e o acabamento variava conforme a versão, mas sempre transmitia uma sensação de requinte. O isolamento acústico era bom. E a posição de dirigir agradava quem passava muitas horas no trânsito ou pegava a estrada. Ele era pensado para quem buscava conforto, sem precisar recorrer a sedãs importados muito mais caros. Na parte mecânica, o Versailles trazia o confiável conjunto da Volkswagen, com os motores AP 1.8 e 2.0, velhos conhecidos por sua robustez, força e facilidade de manutenção. O câmbio podia ser manual de 5 marchas ou automático nas versões mais completas, o que era um luxo raro para a época. O desempenho agradava. O modelo com motor 2.0 podia alcançar cerca de 170 km/h, e acelerar de 0 a 100 em pouco mais de 12 segundos. Além disso, o carro oferecia boa estabilidade e conforto de rodagem, unindo suavidade e firmeza na medida certa. Era o tipo de carro que passava confiança tanto na cidade quanto na estrada. Durante sua vida, o Versailles teve várias versões. A GL era a mais simples, mas ainda assim bem equipada. A versão guia, topo de linha, era o sonho de consumo de muita gente. Trazia direção hidráulica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, bancos aveludados e, em algumas unidades, até computador de bordo. O acabamento interno era caprichado, com tons elegantes e tecidos de boa qualidade. E para quem precisava de mais espaço, havia também a perua Royale, que compartilhava o mesmo visual e mecânica, mas com um porta-malas gigantesco. Ideal para famílias grandes ou uso executivo. Nos primeiros anos, o Versailles teve uma boa aceitação. Era visto como um carro bonito, moderno e confortável. Muitos o chamavam de o Santana da Ford, o que na prática fazia bastante sentido. Mas essa semelhança também trouxe um desafio.
Como o Santana já era um sucesso consolidado e tinha uma imagem forte, o Versailles acabou enfrentando dificuldades para construir sua própria identidade. O público via o carro como uma versão disfarçada do modelo da Volkswagen, o que atrapalhou um pouco suas vendas. Mesmo assim, ele manteve uma base fiel de consumidores, especialmente entre quem buscava um carro com visual mais refinado e acabamento diferenciado. A Ford investiu pesado em propaganda para tentar destacar o Versailles como um carro de luxo nacional. As campanhas mostravam o conforto, o silêncio interno e o estilo europeu do modelo. Com o tempo, ele recebeu pequenas atualizações, como novos tecidos, rodas redesenhadas e a adoção da injeção eletrônica, que o deixou mais eficiente. Era um carro que, mesmo sem grandes mudanças, conseguia se manter atual e competitivo. Mas enquanto o Versailles tentava afirmar seu nome, a Auto Latina começava a mostrar sinais de desgaste. A convivência entre Ford e Volkswagen nunca foi fácil. As duas empresas tinham culturas diferentes, estratégias próprias e interesses que nem sempre se alinhavam. Aos poucos, a parceria que parecia promissora começou a ruir. A Ford sentia que sua identidade estava se perdendo, já que boa parte de seus carros usava tecnologia e design da Volkswagen. Já a Volkswagen percebia que estava carregando o peso maior da produção e da imagem. Em 1996, a Auto Latina chegou ao fim e cada marca voltou a seguir seu próprio caminho. Com isso, o Ford Versailles saiu de linha no mesmo ano, encerrando uma curta, mas marcante trajetória. Em seu lugar, a Ford trouxe o Mondeo, um sedã moderno e importado, que assumiu o papel de carro executivo da marca. O Versailles deixou o mercado com uma boa reputação. Era reconhecido como um carro sólido, confortável e de manutenção simples. Seu visual, mesmo derivado do Santana, tinha personalidade e elegância. A frente com grade cromada e faróis retangulares passava uma sensação de sobriedade, enquanto o interior, com bancos largos e painel funcional, transmitia o conforto que o público da época tanto buscava. De perfil, suas linhas limpas e janelas amplas davam um ar moderno e equilibrado. Era o típico carro que agradava tanto ao motorista quanto aos passageiros. E o Versailles ainda guarda algumas curiosidades interessantes. O nome francês foi escolhido justamente para reforçar sua imagem de luxo. Apesar de ser um Ford, praticamente toda a sua mecânica era Volkswagen, do motor ao câmbio, passando pelo chassi e suspensão. A versão perua, chamada Royale, se tornou bastante popular entre famílias e empresas. E hoje, mais de 3 décadas depois, o Versailles é considerado uma raridade. Encontrar um exemplar bem conservado, principalmente das versões guia ou automáticas, é algo cada vez mais difícil. O modelo acabou virando um símbolo da era Auto-Latina, uma lembrança viva de um dos períodos mais singulares da história da indústria nacional. Mesmo tendo ficado pouco tempo em produção, o Ford Versailles cumpriu um papel importante dentro da Ford do Brasil. Ele manteve a marca no segmento de sedãs médios em um período conturbado e mostrou que o consumidor brasileiro valorizava espaço interno, conforto e elegância. Muitos donos de Versailles ainda guardam histórias e boas lembranças do carro. Era um modelo que entregava o que prometia: conforto, durabilidade e um toque de classe. Com o passar dos anos, o Versailles ganhou status de carro clássico. É comum ver exemplares preservados em encontros de antigos, chamando a atenção de quem viveu os anos 90 e despertando curiosidade em quem não conheceu essa fase da indústria. Seu design, que na época parecia apenas discreto, hoje é visto com nostalgia e elegância. Manter um Versailles, atualmente, requer dedicação, já que algumas peças específicas se tornaram raras, mas sua mecânica simples e robusta ajuda a mantê-lo vivo nas ruas. Quem ainda tem um, sabe o valor histórico que carrega. O último grande sedã da Ford feito no Brasil antes da chegada dos importados. O Ford Versailles pode não ter sido o carro mais vendido do país, mas sua história é um retrato de uma época em que a indústria brasileira precisou se reinventar. Ele nasceu de uma parceria improvável, viveu tempos de glória e saiu de cena discretamente, mas deixou um legado de elegância e inovação. Um carro que simboliza o esforço da Ford e da Volkswagen
em enfrentar juntas as dificuldades da economia e da produção nacional. Mais do que um automóvel, o Versailles foi um experimento que deu certo dentro do que se propôs a ser. Um carro confortável, bonito e confiável, que marcou o início da década de 1990 e se tornou um dos maiores símbolos da Auto Latina. Hoje, ele é lembrado com respeito e admiração pelos apaixonados por carros antigos. O Ford Versailles não foi apenas um sedã. Ele foi o retrato de uma era, uma mistura de ousadia, colaboração e estilo que fez parte da história do Brasil e do coração de quem teve o privilégio de dirigi-lo. Se você gostou desse vídeo, deixe aí nos comentários se você tem ou já teve um Ford Versailles ou conhece alguém que tem. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.